Vamos começar pelo ponto mais básico e fundamental de toda a teoria geral do direito. O que é o direito? Essa pergunta, aparentemente simples, é uma das mais debatidas na filosofia jurídica. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a palavra direito não tem um único significado. Ela é usada em contextos diferentes, com sentidos diferentes, e confundir esses sentidos é um erro muito comum entre os estudantes. A palavra direito vem do latim directum, que significa aquilo que é reto, alinhado, sem desvio. Essa origem já nos dá uma pista sobre a ideia central. O direito está ligado à noção de algo que segue uma linha, uma norma, uma regra. Com o tempo, esse termo passou a ser usado para designar fenômenos jurídicos distintos, e daí surgiram as chamadas acepções da palavra direito. A primeira acepção é o direito como norma ou conjunto de normas. Quando dizemos o direito brasileiro proíbe o homicídio, estamos usando a palavra nesse sentido. Aqui, direito significa o conjunto de regras jurídicas estabelecidas pelo Estado ou por outra fonte reconhecida pelo ordenamento. É o que chamamos de direito objetivo, a norma posta, o texto legal, a regra que existe independentemente de quem ela vai beneficiar ou obrigar. O direito objetivo pode ser definido como o conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade, cuja observância é garantida pela coerção estatal. Não basta que a norma exista, ela precisa ser dotada de coercibilidade, ou seja, de força para ser imposta mesmo contra a vontade do destinatário. Esse é um elemento essencial que distingue a norma jurídica de outras normas sociais, como as morais ou as religiosas. A segunda acepção é o direito como faculdade ou prerrogativa individual. Quando alguém diz, eu tenho direito a receber meu salário, não está falando de uma norma em abstrato. Está falando de uma posição jurídica que pertence a ela, uma vantagem garantida pelo ordenamento. Isso é o que chamamos de direito subjetivo. É o poder de exigir de outra pessoa um comportamento determinado, com base em uma norma jurídica. O direito subjetivo, portanto, é a permissão dada pela norma a um sujeito para que ele exija uma conduta de outro sujeito. Enquanto o direito objetivo é a norma em si, o direito subjetivo é a posição vantajosa que essa norma atribui a alguém. Os dois conceitos estão relacionados. Sem direito objetivo, não há direito subjetivo, porque é a norma que cria e delimita a faculdade individual. A terceira acepção é o direito como ciência. Quando alguém diz, estudei direito por 5 anos, ou o direito analisa esse fenômeno dessa forma, está usando a palavra para designar o saber jurídico, o conjunto de conhecimentos organizados que se dedicam a estudar, interpretar e sistematizar as normas e os fenômenos jurídicos. É a chamada ciência do direito, ou dogmática jurídica. A ciência do direito tem como objeto as normas jurídicas e busca descrevê-las, interpretá-las e organizá-las de forma sistemática. Ela se distingue da filosofia do direito, que questiona os fundamentos do próprio direito, e da sociologia jurídica, que estuda o direito como fato social. A dogmática jurídica parte de normas postas e trabalha dentro delas, sem questionar sua validade última. A quarta acepção é o direito como fato social ou fenômeno social. Nesse sentido, o direito é visto como um produto da sociedade, algo que surge das relações humanas, dos conflitos, das necessidades coletivas. Essa é uma perspectiva sociológica ou realista do direito. Aqui, o que importa não é apenas o texto da lei, mas como o direito funciona na prática, como é aplicado, aceito ou rejeitado pela sociedade. Há ainda quem aponte uma quinta acepção, o direito como valor ou ideal de justiça. Quando alguém diz, isso não é direito, no sentido de que algo é injusto, está usando a palavra com esse significado axiológico. O direito, nessa perspectiva, é identificado com a ideia de justo, com um padrão ético ao qual as normas deveriam se conformar. Essa é a perspectiva do direito natural, ou jusnaturalismo. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. Para organizar essas acepções de forma didática, a doutrina costuma agrupá-las em 3 grandes dimensões:
a dimensão normativa, que corresponde ao direito objetivo, a dimensão subjetiva, que corresponde ao direito subjetivo, e a dimensão científica ou filosófica, que abrange o estudo e a reflexão sobre o fenômeno jurídico. Cada uma dessas dimensões responde a uma pergunta diferente sobre o direito. É importante distinguir também direito positivo de direito natural. O direito positivo é aquele posto pela autoridade competente, escrito ou costumeiro, que vigora em determinado tempo e lugar. É o direito que existe de fato no ordenamento. O direito natural, por outro lado, é concebido como um conjunto de princípios universais e imutáveis, fundados na razão humana ou na natureza das coisas, que independem de qualquer positivação. O embate entre positivismo jurídico e jusnaturalismo é um dos mais relevantes da teoria geral do direito. Para os positivistas, como Hans Kelsen, o direito é apenas o conjunto de normas válidas postas pelo Estado, sem qualquer conexão necessária com a moral ou com a justiça. Para os jusnaturalistas, uma norma que contraria princípios fundamentais de justiça não pode ser considerada verdadeiro direito, mesmo que tenha sido produzida conforme os procedimentos formais. Ainda dentro das acepções, é necessário entender a distinção entre direito público e direito privado. Essa divisão não é uma acepção diferente da palavra direito, mas uma classificação interna ao direito objetivo. O direito público regula relações em que o Estado participa com poder de autoridade, como o direito constitucional, o administrativo e o penal. O direito privado regula relações entre particulares em posição de igualdade, como o direito civil e o empresarial. Outra distinção clássica é entre direito vigente e direito eficaz. O direito vigente é aquele que foi validamente produzido e ainda não foi revogado. Ele existe no ordenamento e deve ser aplicado. O direito eficaz é aquele que, além de vigente, é efetivamente cumprido e aplicado na prática social. Uma norma pode ser vigente sem ser eficaz, como ocorre quando uma lei existe formalmente, mas é completamente ignorada. Fala-se também em direito positivo em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, abrange qualquer norma posta por uma autoridade humana, incluindo costumes reconhecidos pelo ordenamento. Em sentido estrito, refere-se apenas à legislação escrita, ao direito legislado. Essa distinção tem relevância prática, especialmente nos sistemas jurídicos que reconhecem o costume como fonte formal do direito. Outro conceito essencial nesse contexto é o de ordenamento jurídico. O direito objetivo não é um conjunto caótico de normas isoladas. Ele forma um sistema, ou seja, um conjunto estruturado, hierarquizado e coerente de normas. Kelsen chamou esse sistema de ordenamento jurídico e propôs que ele fosse compreendido como uma pirâmide normativa, em que as normas inferiores buscam fundamento nas normas superiores, até chegar à norma fundamental. A norma fundamental kelseniana não é uma norma escrita, mas um pressuposto lógico que confere validade a todo o sistema. No caso do direito brasileiro, a Constituição Federal ocupa o topo da pirâmide positiva. Abaixo dela estão as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e assim por diante. Esse escalonamento é chamado de hierarquia das normas e é fundamental para resolver conflitos normativos. Para consolidar o entendimento, é útil resumir as principais acepções da palavra direito de forma clara. Direito como norma, conjunto de regras jurídicas em vigor, o direito objetivo. Direito como faculdade, poder de exigir uma conduta, o direito subjetivo. Direito como ciência, o saber organizado sobre as normas jurídicas. Direito como fato, o fenômeno jurídico como dado da realidade social. Direito como valor, o ideal de justiça que as normas deveriam realizar. Compreender essas acepções é indispensável para qualquer operador do direito. Quando um juiz interpreta uma lei, está trabalhando com o direito objetivo. Quando um advogado afirma que seu cliente tem direito a uma indenização, está invocando um direito subjetivo. Quando um professor ensina a teoria da norma, está exercendo a ciência do direito.
Sem distinguir esses planos, a comunicação jurídica se torna confusa e os raciocínios imprecisos. Por fim, é preciso destacar que essas acepções não são excludentes, elas se complementam. O direito subjetivo só existe porque há uma norma objetiva que o fundamenta. A ciência do direito só pode existir porque há um objeto, o direito positivo, sobre o qual ela se debruça. E a busca pelo direito como valor, pela justiça, orienta a interpretação das normas e a evolução do ordenamento ao longo do tempo. O estudo do direito exige que se saiba em qual dessas dimensões se está trabalhando a cada momento. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe um like. Se não for inscrito, inscreva-se.